Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vamos falar sobre frações. As frações são assunto muito importante da matemática básica, com diversas aplicações práticas. Por exemplo, o cálculo das quantidades exatas dos ingredientes de uma receita, o rateio de uma conta em um bar, ou o cálculo de porcentagens são aplicações diretas do conceito de fração. Geralmente, as frações são abordadas no ensino fundamental, mas nem sempre são bem compreendidas. A ideia desse vídeo é explicar o que é uma fração e como ela pode ser representada, como simplificar as frações para facilitar a sua manipulação e como efetuar as 4 operações básicas com as frações. Então, sem mais delongas, vamos começar. E para começar, vamos definir o que são frações. Frações são as representações das partes de um todo considerado. As frações consistem em um numerador, que vai representar a parte sendo considerada, e um denominador, que representa o todo, o total, em partes iguais. Elas podem ser representadas conforme está aparecendo aí na tela, como o numerador sobre o denominador, com uma barra horizontal separando os dois. Tá? Então, você pode entender como a parte sobre o todo. Essa representação ela pode ser lida como numerador sobre o denominador. Para facilitar o entendimento, vamos ver alguns exemplos. O 1 sobre 2 pode ser lido como 1 meio. O 3 sobre 4 pode ser lido como 3 quartos. 5 sobre 8 pode ser lido como 5 oitavos. 7 sobre 12 pode ser lido como 7 dozeavos. O 9 sobre 100 pode ser lido como 9 centésimos. Algumas observações sobre a nomenclatura das frações. O denominador sempre vai ser diferente de zero, tá? Porque pensa o seguinte, a fração é a representação da parte de um todo. Se o todo for zero, significa que o todo não existe. Então não faz sentido você dividir em partes algo que é zero, algo que não existe, tá? Então o denominador deve ser diferente de zero. Os denominadores de 2 a 10 são lidos como meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Tá? Uma coisa até intuitiva, né? Quando o denominador é maior do que 10, ele pode ser lido como n avos. Tá? Então, no nosso exemplo, a gente tem aí, por exemplo, o 7 dozeavos, que é o 7 sobre 12. Eu poderia ter também, por exemplo, o 8 sobre 25, que seria lido como 8 25 avos, e assim por diante. Os denominadores múltiplos de 10 podem ser lidos como n-ésimo. No nosso exemplo, tem o 9 sobre 100, que pode ser lido como 9 centésimos. Você também poderia ter, por exemplo, o 11 sobre 200, que seriam 11 duzentésimos. Você poderia ter o 7 sobre 30, que ficaria 7 trigésimos. E por aí vai. Tá? E para esclarecer ainda mais esses conceitos, vamos olhar alguns exemplos práticos de aplicação de frações. Nosso primeiro exemplo aqui de aplicação vai ser sobre o retângulo que está aparecendo aí na tela, dividido em duas partes iguais, uma parte amarela e uma parte azul. Cada uma dessas partes representa metade do retângulo, ou um meio. Tá? Um outro exemplo é a corrente que está aparecendo aí na tela. Essa corrente ela tem 5 elos. Eu posso dividir essa corrente aqui em 3 elos na esquerda e 2 elos na direita. A parte da esquerda representa 3/5 da corrente. A parte da direita
com 2 elos, representa 2/5 dessa corrente. O outro exemplo é a pizza, que está aparecendo aí na tela. A parte que está destacada, com 2 fatias, representa 2/8 dessa pizza. O restante, as outras 6 fatias, representam 6/8 dessa pizza. Feito isso, agora a gente já pode avançar um pouco mais no estudo das frações. Um conceito importante relacionado às frações é o conceito de frações equivalentes. Nós dizemos que frações são equivalentes quando representam a mesma parte de um todo, mesmo tendo numeradores e denominadores diferentes. Para ficar mais claro, a gente pode usar exemplos. Pegando aqui o nosso exemplo da pizza, tá? Pizza aí com 8 fatias, as 2 fatias destacadas, conforme nós já vimos, representam 2/8 dessa pizza. Isso porque eu estou considerando a parte como uma fatia. Então, o todo aqui vai ter 8 fatias, então as fatias destacadas representam 2/8. Mas eu posso considerar a parte como sendo as 2 fatias. Se eu considero a parte como 2 fatias, como a pizza tem 8 pedaços, ela tem 4 partes de 2 fatias. Então, eu posso dizer que essas 2 fatias destacadas representam 1/4 da pizza. Tá? E nota que, para transformar o 2/8 em 1/4, eu dividi o numerador e o denominador por 2. Tá? Um outro exemplo é o de uma barra de chocolates com 9 tabletes. Tá? Eu posso dizer que os 3 tabletes destacados representam 3/9 dessa barra, certo? Isso porque eu estou considerando a parte como sendo um tablete. Então, consequentemente, nesse caso, o todo vai ser formado por 9 partes, 9 tabletes. Só que aqui eu posso considerar a parte como sendo a fileira de tabletes. Então, neste caso, o todo será constituído por 3 fileiras de tabletes. Então, aqui, essa fileira destacada representa 1/3 da barra de chocolate. E nota que, nesse caso, eu dividi o numerador e o denominador por 3. Tá? O procedimento para a gente obter frações equivalentes é dividir numerador e denominador por um mesmo número. Tá? E, de uma forma mais geral, a gente chama esse processo de obter frações equivalentes de simplificação. Tá? E simplificar uma fração significa fazer uma redução dela a uma forma mais simples, mas mantendo o seu valor, conforme mostraram aí os 2 exemplos. Tá? E como também já foi exposto, só para deixar formalizado, isso é feito dividindo o numerador e o denominador por um divisor comum entre esses 2 números. Tá? Até que não seja possível fazer mais essa divisão, até que não seja mais possível simplificar. Então, como um exemplo, vamos, por exemplo, aqui simplificar o 12/30, tá? O 12/30avos, ou 12/30. Uma coisa que eu posso fazer aqui é dividir o numerador e o denominador por 2, conforme está mostrando aí na tela. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6, e 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, vai ficar 6/15avos. Tá? Só que nota também que eu posso dividir o numerador e o denominador por 3, obtendo 2/5. Tá? Então, o 2/5 é a forma simplificada, é a simplificação
de 12 trigésimos, ou 12 trintaavos. Tá? Esse é um conceito bem importante aqui sobre as frações. Tá? Isso aqui é fundamental para manipular corretamente esse conceito de frações. E agora que nós já vimos esses conceitos, vamos olhar agora as 4 operações básicas com as frações. Bom, a primeira operação que nós veremos com as frações será a soma. Tá? A gente sempre tem que ter em mente que somar frações significa somar partes de um mesmo todo. Sendo assim, a primeira coisa a ser feita para somar frações é encontrar um denominador comum às frações que estão sendo somadas. Isso pode ser feito através da obtenção das frações equivalentes, que nós acabamos de ver. Uma vez encontradas as frações equivalentes, ou seja, com o mesmo denominador, basta somar os numeradores e manter o denominador comum. Tá? Então, para ficar mais claro, vamos ver um exemplo, que é o que está aparecendo agora aí na tela. Somar 1/2 com 1/4. Tá? Então, para fazer 1/2 mais 1/4, fazer aqui o passo a passo, a primeira coisa que eu fiz foi transformar 1/2 em uma fração equivalente com o denominador 4, que no caso é 2/4. Tá? Então, 1/2 é igual a 2/4. Então, essa soma fica equivalente a 2/4 mais 1/4. E agora, o próximo passo é manter o denominador e somar os numeradores. Então, vai ficar 2 mais 1 sobre 4, que fica igual a 3/4. Tá? Então, a ideia sempre tem que ter isso em mente. Tá? A ideia por trás da soma de frações é que você tem que somar partes de um mesmo todo. E aí faz esse procedimento de encontrar frações equivalentes quando for necessário, somar os numeradores e manter o denominador. Tá? Só que, às vezes, não é tão simples, não é tão imediato encontrar o denominador comum. Tá? Então, nesse caso, a soma de duas frações quaisquer podem ser obtida através de um método que está aparecendo aí na tela. Tá? Nesse caso, eu estou somando a fração a sobre b com a fração c sobre d. Tá? Lembrando aqui que b e d são ambos números diferentes de zero. Tá? Então, para fazer essa soma de duas frações quaisquer, eu posso usar a chamada multiplicação em cruz, tá? Que consiste no seguinte: o numerador dessa soma vai ser o numerador da primeira fração vezes o denominador da segunda fração mais o numerador da segunda fração multiplicado pelo denominador da primeira fração. Tudo isso dividido pelo produto dos dois denominadores. Tá? É só ter em mente que isso aí você vai fazer uma cruz, né? O A vezes D mais B vezes C. Só lembrar dessa ideia para chegar aí nesse método, tá? Que está sendo mostrado aí na tela. E para exemplificar, vamos aqui fazer o 7/12 mais 2/5, que está aparecendo agora aí na tela. Então, utilizando o método para fazer o numerador da soma, eu faço 7 vezes 5, 7 numerador da primeira fração e 5 denominador da segunda fração, 7 vezes 5, mais 12 vezes 2. 12 denominador da primeira fração e 2 o numerador da segunda fração. Tá? Tudo isso dividido pelo produto dos denominadores. E aqui vai ser 12 vezes 5. Fazendo as contas, a gente vai ter 35 mais 24 dividido por 60, que vai ser igual a 59 sobre 60. Tá? Ou 59
60avos, tá? Ou 59 sessentésimos, aí como você preferir, tá? Então, tá aí feito aqui um método, tá, bem prático para fazer essa soma de duas frações quaisquer, tá? Agora a gente já pode ver a subtração das frações, que segue uma ideia parecida, tá? Para fazer aqui a subtração de uma fração, fazer uma fração menos a outra, fazer a subtração, a gente também mantém o numerador, perdão, mantém o denominador, sendo que esse denominador é o denominador comum, e faz um numerador menos o outro. Tá? É uma ideia muito parecida com a soma, tá? Só que aqui você vai estar fazendo o contrário, você vai estar fazendo a subtração, você vai estar diminuindo. Tá? Então, como exemplo, tá aí 1/2 menos 1/4. Então, da mesma forma que foi feita na soma, eu encontro uma fração equivalente a 1/2, que é 2/4, vai ficar 2/4 menos 1/4. Então, a gente subtrai os numeradores e mantém o denominador, então vai ficar 2 menos 1 sobre 4, que é igual a 1/4. Tá? Uma ideia muito parecida com a ideia da soma. E para fazer a diferença entre duas frações quaisquer, a gente também usa um método muito parecido com o da soma, o da multiplicação em cruz. Só que dessa vez a gente usa a diferença entre os produtos, ao invés da soma, conforme está aparecendo aí na tela. Então, A sobre B menos C sobre D vai ficar igual a A vezes D menos B vezes C, tudo isso sobre B vezes D, tá? É só ter em mente a ideia da multiplicação em cruz, só que aqui você vai fazer a subtração ao invés da soma. Então, para aplicar em um exemplo, então 7/12 menos 2/5 vai ficar igual a 7 vezes 5 menos 12 vezes 2, tudo isso dividido por 12 vezes 5, que vai ficar 35 menos 24 sobre 60, que vai ficar igual a 11 sobre 60, 11 60avos. Tá? Então tá aí feita também a subtração. Só tem em mente isso, tá? Você só soma ou subtrai as partes de um mesmo todo. Vamos agora ver a multiplicação e a divisão. Multiplicar frações é mais simples do que somar e subtrair frações. Para multiplicar frações, basta multiplicar os numeradores, obtendo assim um novo numerador, e multiplicar os denominadores, obtendo assim um novo denominador. Tá? O método geral é o que está aparecendo aí na tela. A sobre B vezes C sobre D é igual a A vezes C sobre B vezes D. Bem simples, bem direto. Tá? Para exemplificar, para fazer 2/3 vezes 4/5, basta multiplicar 2 e 4 para obter o novo numerador e depois multiplicar o 3 e o 5 para ter um novo denominador. Então, 2 vezes 4 sobre 3 vezes 5, que vai ficar igual a 8 sobre 15. 8 quinzeavos, tá? Muito mais simples do que soma e subtração, muito mais direto. Tá? Agora, a divisão é só um pouquinho mais complicado. Tá? Para dividir duas frações, nós multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Tá? É o método que está aparecendo aí na tela agora. Tá? Para fazer A sobre B, isso dividido por C sobre D, basta fazer a primeira fração, só repetir a primeira fração, A sobre B, e aí fazer a multiplicação pelo inverso da segunda. Como a fração aí, a segunda, a fração que está dividindo é o C sobre D, então a gente multiplica A sobre B por D sobre C. E aí é só usar o método da multiplicação. A gente multiplica os numeradores e divide pelo produto dos denominadores. Para ver aqui um exemplo,
A gente pode fazer o 2/3 dividido por 4/5. Então, para fazer isso, a gente faz 2/3 vezes 5/4, o inverso da fração que está no denominador. A gente obtém 2 vezes 5 sobre 3 vezes 4, que é igual a 10 sobre 12. Essa fração a gente ainda consegue simplificar. Dá para dividir numerador e denominador por 2. E assim nós obtemos 5/6. Tá? Só um pouquinho mais complicado do que a multiplicação, tá? Mas mesmo assim também é mais fácil do que soma e subtração. Tá? Então com isso nós já vimos como são feitas as 4 operações básicas com as frações. E para concluir esse vídeo de introdução às frações, vamos olhar a relação entre frações e números decimais. Usualmente, os números não são representados como frações, e sim como decimais, inclusive utilizando vírgulas quando necessário. É normal você ver o número sendo representado como 1,5, escrito assim, do que como 3 meios, ou 0,25 em vez de 1/4, tá? E vamos olhar então a relação entre essas formas de representação numérica. Para converter uma fração em um número decimal, é necessário dividir o numerador pelo denominador. O resultado vai ser a representação decimal do número, da fração. Então, para exemplificar, dividindo 1 pelo 2 na fração 1/2, nós obtemos 0,5. Dividindo o 3 por 4, nós concluímos que 3/4 é igual a 0,75. Dividindo 9 por 10, nós chegamos em 0,9. Dividindo 5 por 4, nós chegamos em 1,25. Então esses aqui são 4 exemplos de conversão de frações em decimais. Tá? A gente pode tanto começar de uma fração e transformar ela em decimal, quanto partir do decimal e transformar em fração. Para converter um decimal em uma fração, o número decimal pode ser escrito como uma fração com denominador múltiplo de 10, e a partir daí nós simplificamos a fração, se for necessário. Para esclarecer esse conceito, a gente pode ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, para converter o 0,5 em fração, a gente pode escrever ele como 0,5 dividido por 1, né? Porque qualquer número, na verdade, você pode escrever como uma fração com denominador 1. E aí nós podemos multiplicar o numerador e o denominador por 10, obtendo 5 décimos. Essa fração dá para simplificar, dividindo numerador e denominador por 5, nós obtemos 1/2. Um outro exemplo, para converter o 0,9 em fração. A gente pode usar um procedimento análogo ao anterior. A gente escreve o 0,9 como 0,9 dividido por 1, multiplica numerador e denominador por 10 para obter 9 décimos. Outro exemplo, o 0,75. O procedimento é parecido. A gente escreve como 0,75 sobre 1, só que dessa vez nós multiplicamos numerador e denominador por 100. Tá? A ideia de fazer essa operação é a gente eliminar aqui a vírgula, tá? Tanto do numerador quanto do denominador. 75 sobre 100 dá para simplificar, dá para dividir tudo por 5, obtendo 15 sobre 20. Isso aqui também ainda dá para simplificar, dividindo novamente aqui por 5, então a gente obtém 3/4. Tá? E para finalizar, 1,25 pode ser escrito como 1,25 sobre 1, multiplicando por 100 novamente, nós obtemos 125 sobre 100, dividindo por 5 dá 25 sobre 20, e dividindo
por 5 mais uma vez, nós obtemos 5 quartos. Tá? Então aqui foram alguns exemplos de conversões, tanto de frações em decimais, quanto de decimais em frações. E por esse vídeo é isso. Espero que os conceitos básicos sobre frações tenham ficado claros. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, podem ficar à vontade para utilizar a seção dos comentários. E se você gostou, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!